Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras da Daqui para Fora e vou estar com vocês hoje nesse nosso webinar sobre a prova do ACT, Segredos do ACT. Temos uma convidada muito especial, nossa professora Karine Dombi, especialista em provas internacionais do SAT e ACT. Ela vai trazer os segredos dessa prova especificamente. Bem, pessoal, primeiramente, só para trazer os próximos eventos, para quem ainda não está ligado, né, que se inscrever para os próximos eventos no dia 20, agora, no sábado, vamos fazer, aproveitando esse webinar de hoje sobre a prova do ACT, um mini simulado do ACT no sábado de manhã. No dia 24, vamos falar sobre vestibulares e applications, né, como que os alunos conseguem fazer em paralelo tanto o processo de vestibular do Brasil, quanto aplicar para universidades no exterior. E no dia 30, a gente vai falar sobre redações, essays, que também fazem parte do processo de candidatura para o exterior. Então, um webinar específico só para isso. Quem quiser se inscrever, é só entrar no nosso site ou nesse link aqui direto, bit.ly/DPF eventos, ou na Daqui para Fora, daquipafora.com.br, e lá vocês também têm acesso aos próximos eventos. Também, para quem ainda não nos conhece, né, e queira testar suas chances de estudar no exterior, nós temos essa análise de perfil em que os alunos podem, com poucas informações, preencherem e dentre 1 a 2 dias nós conseguimos fazer uma devolutiva para o aluno, apresentando se o aluno tem potencial para estudar no exterior ou quais seriam os principais fatores de desenvolvimento para que esse projeto se torne viável. Então, é uma forma bem rápida de vocês testarem as suas chances, né, e terem uma análise nossa inicial sobre suas chances de entrar num projeto como esse. Então, a pauta de hoje, o que nós vamos abordar, vou fazer uma rápida introdução sobre Daqui para Fora, para quem também não nos conhece, está participando pela primeira vez do evento. Vamos falar sobre o processo seletivo, para até contextualizar essa prova do ACT, que vamos falar hoje. E depois quem vai tocar vai ser nossa professora Karine Dombi, que já está aqui, sobre os segredos da prova do ACT. No final, vamos deixar para perguntas e respostas. A ideia é que o webinar durar até no máximo 1 hora, e vocês saindo aqui com muitas dicas e muitas informações importantes sobre a prova. Bem, fazer uma rápida introdução, então, de quem é Daqui para Fora, primeiramente. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Somos os pioneiros do Brasil nesse assunto, já enviamos mais de 3.500 alunos para o exterior, totalizando mais de 25.000 applications enviadas e somando mais de 700 milhões de reais em bolsas que os nossos alunos obtiveram ao longo desses 21 anos até agora. Temos aprovações em todas as Ivy Leagues, que são faculdades, uma das mais seletivas, considerada um conglomerado de universidades mais seletivos, competitivos do mundo. E também, ao longo desses anos, né, estabelecemos diversas relações com admission officers, para que, assim, a gente saiba sempre informações atualizadas, né, e orientações para os nossos alunos também, baseado no conhecimento com admission officers de diversas universidades no exterior. Temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior e a área de atuação Daqui para Fora constitui-se em 4 países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e a Holanda. Aqui vocês podem ver algumas das aprovações que tivemos nos últimos anos. E também, para frisar a todos, que a Daqui para Fora não trabalha com nenhuma faculdade em particular. Todo o nosso trabalho com o estudante é sempre direcionar cada aluno para a melhor faculdade possível no exterior. Em termos de resultados mais recentes da nossa última turma de 22, tivemos 32 aprovações nas top 15 e 118 aprovações nas top 30, isso só das faculdades americanas. Estados Unidos ainda é o país de maior procura e maior demanda dos nossos alunos, então, consequentemente, onde nós temos uma maior concentração de resultados relevantes. E, olhando as faculdades canadenses, tivemos 67 aprovações em faculdades que estão entre as 100 melhores do mundo, no Canadá, e entre Reino Unido e Holanda, 51 aprovações em faculdades que também estão entre as 50 melhores do mundo. Então, aqui para vocês conhecerem um pouquinho a Daqui para Fora, como falei, nós temos hoje uma equipe muito grande, onde a gente consegue ter uma base muito grande de conhecimento
para que a gente traga, assim, todo um trabalho de segurança e de orientação para cada estudante, para que esse projeto dê certo no final. Em termos de processo seletivo, né, que eu acho que é importante, antes de nós entrarmos sobre as provas específicas do ACT, eu queria primeiro passar com vocês, de uma forma geral, no processo seletivo de admissão das universidades do exterior, para que vocês entendam até o contexto de avaliação dessa prova do ACT que vamos falar hoje. Fazendo um rápido paralelo sobre o processo do Brasil, né, em que todos vocês já devem conhecer, a principal porta de entrada das universidades brasileiras através da prova do Enem, ou alguma outra prova em específico. Muitas das faculdades, a forma de entrada e de admissão é através de uma prova acadêmica feita ao final do ensino médio. Só que no processo no exterior, esse processo ele se dá em outros aspectos além da parte acadêmica, né? A parte acadêmica também é, obviamente, uma parte importante a ser considerada, mas além da parte acadêmica, outros fatores também vão ser considerados. E quais são esses fatores? Primeiramente, as notas, e as notas constituem-se nos seguintes fatores. Primeiro, o histórico escolar do estudante, que vai desde o 9º ano até o 3º ano do ensino médio, o rigor acadêmico, onde esse aluno se encontra, que tipo de currículo esse aluno teve, é um primeiro fator de avaliação das universidades, junto com as provas padronizadas, que são o SAT ou o ACT, como vocês estão vendo aqui, sublinhado, né, em vermelho. O ACT é a prova que vamos falar hoje. Muito se ouve falar, muito se conhece, já que no Brasil, da prova do SAT, mas a prova do ACT tem o mesmo peso e é avaliada da mesma forma na admissão dos alunos internacionais nas faculdades americanas. Então, aqui a Karine vai trazer para vocês mais informações, né, e mais detalhes do que se constitui, né, alguns segredos importantes da prova do ACT. Mas, além dessas provas, a prova de proficiência de inglês são provas exigidas. As principais usadas são a TOEFL ou IELTS. Essas provas geralmente são realizadas no final do 2º ano ou início do 3º ano. E a prova do Enem, para algumas faculdades no Canadá e na Holanda, é uma prova também exigida na admissão. Então, em termos acadêmicos, esses são os componentes exigidos pelas universidades, dependendo dos países de interesse do estudante, o foco para cada aluno, nós avaliamos, né, quais serão os requisitos que esse aluno vai precisar cumprir na parte acadêmica. Mas, como falamos, né, além da parte acadêmica, os alunos também vão ser avaliados através das cartas de recomendação dos seus professores, as atividades extracurriculares que esse aluno se engajou, se desenvolveu ao longo do ensino médio, e as redações de apresentação para as universidades. Então, o processo seletivo ele começa pelo primeiro filtro, como vocês viram, na parte acadêmica, na composição de notas com as provas, mas, além disso, também as faculdades estão interessadas em conhecer cada estudante no seu aspecto pessoal, nesses fatores, através das cartas, atividades e das redações. E algumas universidades também podem exigir as entrevistas feitas com representantes das universidades, e para os alunos interessados nas artes, o portfólio artístico também pode ser uma exigência. E nesse quesito também preparamos e orientamos os nossos alunos. Mas, como vocês podem ver aqui, a parte principal que nós vamos abordar hoje é uma parte dessa candidatura para o exterior, que é a prova padronizada e especificamente a prova do ACT. Eu gostaria muito que vocês conhecessem mais essa prova, né? Pouco se fala aqui no Brasil da prova do ACT, mas como a gente colocou, a prova do ACT, ela tem exatamente o mesmo peso, ela é avaliada da mesma forma que a prova do SAT, que é tão conhecida aqui no Brasil também. Tá? Então, já vou chamando a nossa professora, Karine Dombi, que é especialista na prova do SAT e do ACT, e hoje ela vai compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre essa prova, né, alguns segredos, e vocês conheçam ainda mais essa prova. Karine, obrigada. Olá, boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o ACT.
E depois eu vou falar também um pouquinho sobre algumas mudanças do SAT, porque vocês podem estar interessados em conhecer o ACT, mas vale a pena saber um pouquinho sobre algumas mudanças que ocorrerão no ano que vem, que é legal estar atento aí, até para as decisões futuras de vocês. Então, eu sou a Karine Dombi, eu realmente sou focada exclusivamente na preparação de alunos para o ACT e o SAT, eu conheço muito bem essas provas, e eu vou falar a importância desses testes, né, no application de vocês, a importância da preparação, vou descrever um pouquinho, na verdade, o SAT eu não vou focar tanto, mas eu vou descrever um pouquinho o ACT, vou fazer algumas comparaçõezinhas, e aí eu vou entrar na parte principal, que são as dicas, né, para cada sessão desses testes. E vou falar depois, no finalzinho, só um pouquinho sobre a minha metodologia para abordar essas dicas. Então, vamos lá. A Letícia já tinha falado sobre a importância do currículo escolar, do TOEFL, e é aqui que eu vou focar, né, no ACT hoje. O que é muito importante vocês saberem, faz muita diferença no application de vocês ter um bom score, por 2 motivos. O primeiro é que vai te colocar numa categoria de briga por escolas mais alta. Então, quanto melhor a sua nota, melhor o seu score, mais chances você tem de concorrer, passar por aquele primeiro filtro para essas escolas mais seletivas. Então, conforme a sua nota do ACT vai aumentando, você consegue estar brigando aí por uma vaguinha numa escola mais seletiva. O segundo motivo por que essa nota é importante é em relação a bolsas. Quem gostaria de ajudar o pai, ou quem precisa ajudar o pai com uma bolsa, realmente é interessante ter um bom ACT, porque isso conta muito, principalmente para alunos internacionais. Tem gente que fala assim, mas tem escolas ainda que estão falando que a nota do teste é optional. Muito cuidado com isso, porque isso daí, assim, eles colocaram como optional para não afugentar alunos, para todo mundo prestar, não parecer que eles estão sendo exclusivistas, né, e não estão incluindo alunos que não façam, mas a verdade que a gente tem visto por estatísticas, tanto com os meus alunos, como o próprio Daqui para Fora segue as estatísticas, e a gente percebe que os alunos que têm conseguido passar nessas escolas mais seletivas, eles têm feito um dos 2 testes e têm apresentado scores altos. Então, não corra o risco de, teste optional, então não vou mandar. Você só não vai mandar se você tiver uma nota péssima e aí você não quer mostrar sua nota. É isso que eles pensam. Ué, será que ele não mandou porque teve uma nota péssima? Então, é importante ter a nota, tá? Agora, quando você deve se preparar? Aqui eu tenho uns gráficos só para mostrar para vocês que muita gente, a maioria das pessoas, faz esse teste mais de uma vez. Mesmo estando preparado logo na primeira, porque daí você faz uma vez, você sabe que você pode fazer de novo, você fala assim, por que não tentar melhorar, né? Então, todo mundo acaba fazendo. Ainda que tenha uma boa nota, que tenha uma nota excelente, sempre quer mais, a não ser que tenha gabaritado o teste. Mas é isso. A maioria das pessoas, no geral, eu não estou falando só de brasileiros, prestam o teste 2 vezes. Mas, olha só, até 4 vezes tem uma grande parcela das pessoas que presta o teste, tá? Então, o que acontece? Se você deixar para se preparar muito lá para frente, quanto mais perto do seu application, menos chances você vai ter de estar querendo alcançar uma nota melhor, né? Então, olha só, se você olhar aqui, ó, nesse gráfico, a maioria das pessoas presta esse teste e se livra dele antes do último ano da escola, tá? Então, seria aí no 11º ano, o melhor momento para se livrar desse teste, né? Tem uma parcela grande de pessoas, olha aqui,
que começa até a se preparar, a prestar esse teste antes mesmo do 11º ano. Isso já está se refletindo aqui no Brasil também. Eu tenho muitos alunos já se preparando no 10º ano, principalmente no 2º semestre do 10º ano, tá bom? Isso é importante. Agora, é importante também vocês se prepararem sabendo quando vai ter teste e contando de trás para frente o tempo, né? Então, eu vou me preparar, eu vou fazer um trabalho bem elaborado, bem sério por 6 meses. E aí? Então, quando você vai fazer o teste, quando você tem que começar a estudar, e é muito importante se registrar o quanto antes, descobrir o que vai fazer o teste, já se registra, porque as vagas não são abundantes assim nas escolas. Às vezes você vai se registrar e já não tem mais vaga naquela escola que você queria. Às vezes eu tenho alunos que deixam para depois, procrastinam o registro e vão fazer o teste até fora da cidade em que vive, o que é um pouco mais estressante, né? Então, essas são as datas que a gente vê os testes aqui no Brasil. Então, o ACT tem várias datas, é um teste que você consegue fazer, assim, se planejar bem, porque tem a disponibilidade, né? Tem mais opções do que o SAT, né? Só que o ACT é uma prova no computador, essa é a diferença também em relação ao SAT, que ainda é no papel, o ano que vem vai mudar. Agora, como é que você vai se preparar? Você pode se preparar sozinho, você pode comprar livros, você pode ir para a Khan Academy e começar a fazer treinamento lá. Você pode buscar seu professor de matemática, que já te dá aula, ou seu professor de inglês, e ele te ajudar com esses livros, então, estudar junto com você. Ou você pode procurar uma pessoa que entenda desse teste. E aí é que vai fazer a diferença. Por quê? Porque na Khan Academy, ou esses tutores, ainda que usem esses livros específicos de SAT, eles não são especialistas nas pegadinhas do teste, nas técnicas que você realmente tem que usar e que funcionam para você conseguir fazer o teste dentro do tempo e sem cair nas pegadinhas. Então, é bem importante que vocês pesquisem o que tem disponível aí no mercado em termos de preparação, porque você não quer se preparar de uma forma e descobrir lá na frente que não foi o suficiente, porque daí você vai ter o dobro de trabalho, mais custo ainda, e talvez nem dê tempo de fazer uma boa preparação já no momento próximo ao seu application. Então, é bastante importante fazer uma pesquisa e fazer bastante perguntas sobre o tipo de treinamento. Tá? Agora, vamos falar das sessões do ACT. Tem uma sessão que eles chamam, a primeira sessão da prova, ela é chamada de English. É uma sessão em que eles vão vão testar a sua habilidade com a gramática da língua inglesa e também retórica. Então, não é só gramática, é retórica também. O que significa isso? É saber entender uma frase dentro de um contexto, né? Então, tem todo um texto lá que você vai ler e você tem que entender se a frase está bem posicionada, se ela não está bem posicionada, como você mudaria. Isso não é bem gramática. Às vezes a frase tá perfeita gramaticalmente, mas ela não se encaixa bem naquele contexto. Então, isso é uma área, uma habilidade que você tem que treinar. Logo depois, você vai ter a prova de matemática, toda ela é feita de múltipla escolha, e você pode usar a calculadora a qualquer momento dessa prova. Depois tem a prova de reading, em que você vai ter 4 textos grandinhos, sei lá, em torno de 80 e poucas linhas, às vezes até 90 linhas. Você vai ler esse texto e vai responder 10 questões a respeito dele. E no final tem uma prova que é chamada de Science, que é o que realmente tem afugentado alunos. Muitas pessoas falam, eu não gosto de ciências, nunca me dei bem, por que eu vou fazer o ACT se tem uma prova de Science, sendo que no SAT não existe essa prova de Science? A notícia é a seguinte, a prova de Science é a mais fácil da prova e não é uma prova de Science. É uma prova em que vai testar a sua habilidade de
entender gráficos e tabelas. O tema é Science. Então, assim, se você não gosta nem de ouvir falar numa palavra relacionada às ciências, realmente você não vai poder fazer, mas não é uma prova que vai testar realmente o seu conhecimento de ciências. Você realmente só tem que entender gráfico, tabela, tem pouquíssima informação, inclusive, de texto, né? Então, é uma prova que você tem que treinar sua habilidade de responder rápido, de não cair em pegadinha, mas realmente não é uma prova que deveria te deixar preocupado. Então, vamos lá, vamos falar sobre essa prova do ACT. São 75 questões da parte de gramática e retórica, que eles chamam de English. Você tem 45 minutos para fazer essa parte. Aí são 60 questões para fazer em 60 minutos de matemática. 40 questões de reading, que são divididas em 4 textos, com temas diferentes. Você tem 35 minutos. 40 questões de science, para você fazer em 35 minutos. E a parte final é uma redação que você não necessariamente vai fazer. Ela é opcional, você se registra com ou sem essa redação. Eu tenho sugerido aos alunos menos e menos essa parte, porque como no SAT não tem essa redação mais, já faz alguns meses, eu acho que não é tão necessário fazer isso no ACT, porque as escolas não vão poder comparar muita coisa. Agora, obviamente, se você escreve bem e quer mostrar uma habilidade adicional, nossa, eu tenho certeza que eu vou conseguir tirar uma nota boa aqui, aí não custa, né? Uma nota a mais. Tudo que você puder mandar a mais, que seja bom, obviamente vai te ajudar, né? Mas, assim, não é uma coisa que você deve se preocupar muito. Você só vai fazer realmente se você tiver muito confiante de que vai conseguir tirar uma nota muito boa. As notas do ACT vão para cada sessão de 1 a 36. Então, são todas assim, com exceção dessa redação do final, que aí são 4 notas que vão de 2 a 12, essas notas não compõem o seu score do resto, né? Na verdade, eles vão tirar uma média aritmética dessas suas 4 primeiras sessões, e vão te dar uma nota que eles chamam de composite. Então, realmente, é uma nota média aí. E qual é a nota média, assim, de todos os alunos que prestam esse teste? Em torno de 20, 21. É uma nota boa? Não. Não é uma nota que vai te colocar em nenhuma escola seletiva, né? É uma nota que, assim, nem vale a pena muito mandar uma nota dessa para as escolas verem. É legal você ir mais para cima disso, né? Agora, vou falar algumas dicas gerais, assim, sobre cada sessão. No reading, é importante começar cedo. Por quê? Porque vocês não estão tão acostumados com os textos que aparecem nessa prova. Tanto no ACT quanto no SAT. Vocês não estão tão acostumados. Então, chegar, às vezes, assim, 3 meses antes da prova e começar a treinar para uma prova de reading, realmente você vai ficar bem estressado, porque você vai perceber que é um vocabulário que você não conhece tão bem, são temas que você não conhece tão bem. Então, quanto antes você começar, mais familiarizado você vai ficar com o tipo de texto que você vai estar lendo, você vai melhorar o vocabulário, você vai melhorar a sua agilidade de leitura, então é interessante. E como você pode fazer isso? Não necessariamente indo direto para simulados. Na verdade, o interessante é você começar a ler artigos semelhantes aos que caem na prova o quanto antes, né? Principalmente se o seu inglês não é super avançado, assim. Então, você tem um inglês intermediário, aí eu diria que nem assim seria interessante. Aí seria assim uma questão de vida ou morte, você tem que fazer, né? Então, é legal ler textos de literatura, procura literatura, assim, exemplos de livros e tal, e você pode começar a ler. Tem um texto que é sobre humanities. Esse site aqui é bem legal para vocês, thoughtcode.com, é bem legal para achar textos de humanities, então já dá para começar a procurar. Em natural sciences, por exemplo, Science
Magazine, aqui, sciencemag.org, é um bom lugar para vocês procurarem. Tem vários lugares, né? Mas aqui é um exemplo. E Social Sciences é legal começar a ler jornal, né? Então, o Washington Post, New York Times, então esses, não precisa ir direto para The Economist, né? Mas comecem a ler alguns jornais para ficarem familiarizados com o tipo de tema que você pode encontrar na prova. Agora, aqui está a cara de um teste. Obviamente, como eu falei, o teste é no computador. Então, você vai ver de um lado da tela, do lado esquerdo da tela, você vai ver, assim, todo o texto, né? Você vai ter até que ir com a seta para baixo para continuar lendo. E do lado direito você vai ver as perguntas. Mas são textos assim, né? Vem uma explicaçãozinha aqui no topo, e depois você vai ler. Tá vendo? Esse texto aqui tem 85 linhas, né? E aí, o que é interessante? Eu acho muito interessante ler com atenção essa explicaçãozinha aqui do topo. Por quê? Porque muitas vezes ela vai te dar um direcionamento geral da ideia principal desse texto. E aí você não vai ficar perdido. Às vezes você começa a ler, você não sabe muito bem qual é o foco do texto, mas você nunca vai perder se você consegue ler isso daqui e ficar com aquilo na cabeça. Outra coisa que é interessante é prestar atenção em algumas palavras-chave. Então, por exemplo, conjunções eu adoro, principalmente aquelas que mostram contraste ou causa e consequência, porque normalmente vai ter pergunta, elas atraem perguntas, né? Alguns fragmentos de frases mais radicais, assim, por exemplo, it is indeed true. É óbvio que vai atrair questões, né? Pontuação meio diferente, por exemplo, um texto normal, não necessariamente você vai ter aspas, mas se você encontrar aspas num texto ou alguma coisa em itálico, isso daí vai atrair pergunta também. Então, assim, conjunções, palavras mais radicais, pontuação mais diferente, isso daí é interessante dar uma olhada, assim, geral nisso. Agora, quanto tempo você deve gastar num texto desse? Vamos lá. Você tem 40 questões, incluindo a leitura do texto, para fazer em pouco tempo, né? Então, o que você vai fazer? Em média, você vai gastar 8 minutos e 45 segundos na leitura do texto e na resolução de 10 questões. É pouquíssimo tempo, é bem complicado. Como você vai fazer isso? Bom, para começo de história, tem muita gente que fala assim, então eu vou para o SAT, porque o SAT cada passagem me dá em torno de 13 minutos, e de 8h45 para 13 faz uma grande diferença. Porém, os textos do ACT são muito mais simples de entender, as questões têm menos pegadinhas do que o SAT. Então, assim, vale a pena. Se você não for um leitor tão lento, vale a pena pensar no ACT, sim. Agora, quanto tempo você vai fazer essa leitura inicial? 2 minutos. Você não vai ficar lendo tudo com muita atenção, você vai focar nas partes principais, assim, no comecinho, no finalzinho, no começo de cada parágrafo, mas não ficar lendo, querendo memorizar os detalhes do texto. A sua ideia inicial é realmente entender a ideia principal do texto, né? E por que o autor escreveu aquele texto. É esse seu objetivo inicial. E depois você vai para as questões. Então, 2 minutinhos nessa leitura inicial. Karine, eu devo ir direto para as questões e depois voltar para o texto? Muita gente fala isso e tem isso até em livros aí de SAT para você fazer. Não dá certo. Olha, eu tenho mais de 1.500 alunos aí que já fizeram os meus cursos. Eu tenho experiência com isso. Nunca vi, assim, ir para as perguntas e dar certo. Por quê? Porque você não sabe nem sobre o que é. Aí você vai ler umas perguntas, você acabou de ler uma pergunta, você já esqueceu sobre o que ela é. Aí você vai para a segunda, você esqueceu mais ainda a primeira, né? Então, e aí para que então, né, ler as perguntas e depois voltar? Ou então tem gente que fala, eu vou ler a pergunta
e vou voltar para o texto, ler a próxima pergunta, vou voltar para o texto. As coisas caem no contexto, né? É muito perigoso fazer isso, porque você vai pegar um pedacinho lá e vai estar perdendo outra parte. Então, eu também não aconselho. Eu acho que o ideal é fazer uma leitura bem rapidinha, até focando na identificação dessas coisas que eu falei, para ter uma ideia geral do texto e depois ir para as perguntas. Aí, obviamente, você vai ter que voltar toda hora, mas você já vai saber mais ou menos onde voltar, porque você tem já um mapa mental do texto, né? Então, eu acho que você vai fazer tudo com mais propriedade. Agora, como responder? Vocês vão aprendendo conforme vão fazendo a preparação, que tem exemplos típicos de perguntas. Na minha aula eu falo, são 17 tipos de perguntas. Obviamente, algumas caem muito, outras são mais raras, mas no total são 17 tipos, sempre com o mesmo tipo de enunciado, com o mesmo tipo de pegadinha. Então, é interessante começar a analisar os tipos de perguntas, o enunciado delas, como cai na prova. E aí, o que eu indico como sempre tem pegadinha, o ideal é você realmente começar a se familiarizar com as pegadinhas para você fazer um processo de eliminação. Ou seja, ao invés de você fazer como você sempre fez na sua vida, que é procurar a resposta certa, você vai fazer o contrário, você vai procurar as respostas erradas, até que sobre uma certa. Isso daí vai te dar mais confiança, porque quando você começa a ficar mais expert em achar os errinhos, você vai achar bem rápido esses errinhos, e aí você vai ganhar tempo, obviamente, e vai ter mais certeza do que sobrou é a resposta correta. Na parte de gramática, é muito importante se lembrar das aulas de gramática, sabe? Sabe aquela história de saber o que é um adjetivo, o que é um advérbio, o que é uma locução adjetiva, o que é uma oração subordinada, o que é uma oração principal. Isso, oração principal, oração subordinada, assim, se você não souber, você não sabe nem fazer a prova. Vai só de ouvido e vai errar, assim como vários americanos erram. Você tem que saber isso, você tem que saber essas coisinhas que eu estou falando aqui. E é muito importante ler os enunciados com atenção. Uma coisa que eu vejo comum de acontecer é que os alunos estão com tanta pressa que leem o enunciado de qualquer jeito, querem ir direto para as perguntas com, assim, com uma vontade de responder logo. Só que se você não leu o enunciado com atenção, como você quer responder o que realmente está sendo perguntado? Então, as perguntas são necessárias, assim, com uma leitura bem feita, tá? A prova de English também é um texto, e aí você vai tendo que mudar pedaços desse texto para corrigir a gramática, para corrigir a retórica. Então, é importante entender os parágrafos. Não é uma coisa que você pode ler só aquele pedacinho, você tem que entender o contexto, principalmente para a parte de retórica, né? Agora, deixa eu falar algumas coisas que vocês têm que prestar atenção. Quando eu falo, por exemplo, Joanna studies very much, uma dica. Você entendeu a mensagem, não entendeu? Se você entendeu a mensagem, essa é uma frase independente. She wants to become a scientist. Você também entendeu a mensagem. Ou seja, essa é uma frase independente, tem sentido completo, tem sujeito, tem verbo, tem todo o resto, e tá bonitinha lá, você conseguiu entender. Então, você tem que saber isso, para quê? Para saber usar a pontuação correta, né? Senão você vai acabar, por exemplo, colocando uma vírgula aqui. E vírgula aqui, para separar duas frases independentes, é um crime para pena de morte. Então, você não pode fazer, né? Agora, olha só essa parte de baixo. Essa parte de baixo eu fiz uma pequena alteração. Eu coloquei um because aqui. Só por eu ter colocado esse because, essa primeira parte, antes dessa vírgula, não tem sentido completo. Porque se eu falar assim, because she wants to become a scientist, você vai ficar esperando eu terminar para entender o que eu estou querendo dizer. Então, não tem sentido completo. Por isso, ela é uma oração dependente da próxima. Essa próxima é completa. A gente já tinha combinado, né? Aqui em cima já dava para entender que ela era completa. E tem também outros dois tipos que são fragmentos, não são frases que têm sujeito, verbo e resto. Essa daqui tem sujeito, verbo, resto, só que tem uma conjunção que está tornando ela dependente. Aqui embaixo eu não tenho tudo isso.
eu tenho só um fragmento de frase, mas eles adoram. Então, assim, present participle, past participle, frases com present participle e past participle são ótimas, eles adoram usar. Então, é interessante saber também que elas estão lá, você sempre que puder usa esse tipo de fragmento, né? Porque eles têm preferência. Então, é interessante conhecer todas essas diferenças aqui. Então, só para dar uma ideia de como é, né? Eu tenho aqui todo o texto, de repente tem alguma coisa que está grifada com um númerozinho. É isso que você vai ver, se você vai ter que manter do jeito que está, tá vendo? No change, ou mudar. Ah, Karine, no change, normalmente nem é a resposta correta, né? É sim, é tão provável quanto qualquer outra. Você tem 25% de chance de ser a correta, cada uma delas, tá? E aí você tem que analisar. Ah, eu tenho uma frase independente, aí depois eu tenho uma frase que duas frases independentes, então tem uma independente, a outra independente, como é que eu vou separá-las? Ah, você vai separar com ponto e vírgula, porque tem uma regrinha para isso, então você tem que saber, né? Então, tudo isso daqui é importante você pensar, sempre, sempre. Analisar frases independentes e memorizar as regrinhas para frases independentes. Analisar frases dependentes de outras e analisar as regrinhas para elas. E saber diferenciar na prova, porque vai ter distração, sabe? Às vezes você tem duas frases independentes, mas no meio de uma independente você tem alguma informaçãozinha lá no meio que está entre vírgulas e é uma oração explicativa. Tudo isso é importante saber, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um outro exemplo, que eu tenho o sujeito, o verbo, tenho todo o complemento, não tem por que ter vírgula no meio de um sujeito e do verbo, ou do verbo com o complemento, não tem por que ter vírgula, então esse tipo de coisa é realmente importante saber. Então, para punctuation, por exemplo, é importante você saber quando se usa apóstrofe, quando se usa ponto final e ponto e vírgula, que na verdade é a mesma coisa, quando se usar vírgulas, quando se usar dois pontos, que não são sempre os mesmos casos que em português, quando se usar travessão, que também tem regrinhas específicas. Então, tudo isso daqui tem lá um conjunto de regras, se não me engano, umas 19 regrinhas para memorizar, para praticar. Então, é importante. E por que eu estou falando tanto de punctuation? Porque é uma das coisas que mais cai na prova. Das 75 questões, 10 são de punctuation, ou seja, isso pode fazer a diferença no seu resultado, né? Então, nesses livros de SAT específicos, de SAT e de ACT, por exemplo, em apóstrofes, você vai ter lá, tipo, meia página falando de apóstrofes. Eu, na minha aula, tenho lá várias páginas com exemplos e pegadinhas, etc., sobre apóstrofes. Então, estudem, assim, bastante. É uma coisa que cai muito, apóstrofe, cai, tem alguns exercícios, e é bem fácil de errar, bem fácil. Parece fácil, né? Um tema fácil aí, mas não é. Bom, em matemática, é legal entender os fundamentos de matemática. Não dá para fazer essa prova sem entender os fundamentos, não, sabe? Então, não pense que a sua calculadora vai resolver tudo. Você tem que saber o que está por trás de cada conteúdo. Mas também tem que saber as técnicas para agilizar. Porque se você for fazer tudo da forma como o seu professor de matemática gostaria de ver, com todos os passos, etc., você não termina a prova. É uma prova de 60 questões para fazer em 60 minutos. As primeiras questões, você vai gastar poucos segundos, mas as questões das 50 para cima, dificilmente você vai gastar só 1 minuto. Você tem que economizar no começo para gastar um pouco mais de tempo no final, e isso só consegue com duas coisas, sabendo o conteúdo e aprendendo as técnicas. E tem que praticar técnica. Técnica
Não é uma coisa que é intuitiva, vem assim na sua cabeça e, nossa, vou começar a fazer e vai dar super certo. Não, você tem que praticar para saber quando usar, né? E tem tópicos que você vai usar algumas técnicas, tem tópicos que normalmente você usa outras técnicas, então é importante saber isso, né? E a outra coisa é que tem alguns conteúdos que são exclusivos, normalmente exclusivos de escolas americanas. Então, se você estuda numa escola brasileira, você tem que aprender algumas coisinhas a mais, porque você pode não saber o que vai cair na prova, não reconhecer, né? Vou até dar uns exemplos aí. Vamos falar um pouquinho dos fundamentos. Por exemplo, numa questão como essa, se você não lembrar dessa regrinha aqui, assim, todo mundo bateu o olho e falou, não, eu lembro dessa fórmula assim, eu lembro. Você lembra, mas você aplica ela vem na sua cabeça automaticamente? Se ela não vier, você vai errar um exercício. Na verdade, um não, uns 3. Então, é importante saber os fundamentos e praticar realmente, porque se você souber num exercício que você tem que usar isso daqui, a sua vida vai estar muito mais simples, né? Isso daqui, por exemplo, eu coloquei passo a passo aqui, até na correção, para os alunos verem e tudo mais, mas tem coisa aqui que você pode fazer de cabeça, né? Lembrando dessa formulinha. Então, é bem importante saber fundamentos, sim. Agora, olha só, essa questão aqui, what is the sum of the solutions e tal. Se você lembrar dos fundamentos, o que é a soma das soluções, etc., está muito mais fácil de você resolver. Você não vai ficar resolvendo a equação quadrada, para daí achar as duas soluções e aí somar no final. Se for fazer isso, está perdendo muito tempo, né? Tem que lembrar o que é a soma quando você visualiza uma equação quadrada, então é importante isso. Agora, técnica para ganhar agilidade, por exemplo, uma das técnicas é chamada de plugin. Plugin, o que é? É você dar números, colocar os números aqui no enunciado e ver qual das alternativas bate com aqueles números, né? Então, por exemplo, eu vou chamar o x de 0, o y vai acabar dando 2, se o x for 1, o y vai dar 4, se o x for 2, o y vai dar 6, de acordo com o que está aqui nesse enunciado. Aí eu vou testar as alternativas. É importante saber que quando eu for testar alternativas, eu não vou começar da A. Por que eu vou começar da A? Eu vou começar da B ou da C, que muitas vezes você tem números e eles vêm em ordem crescente ou decrescente. Se você vai e testa a B, por exemplo, ou a C, no caso do ACT, tem até a alternativa E, né? Então, se você começa lá pela C, por exemplo, às vezes você já sabe, opa, a resposta tem que ser maior ou menor, então eu vou testar para cima ou para baixo, isso te economiza tempo, né? Então, e essas técnicas não são só para economizar tempo. Às vezes você não tem ideia de como fazer, não veio a ideia na tua cabeça do que fazer para resolver, usa as técnicas. Você não vai perder uma questão só porque você não lembra da resolução, né? Então, essas técnicas te ajudam a resolver até quando você não lembra. E conteúdo de escola americana, por exemplo, isso daqui é uma equação quadrática, né? Só que ela é no formato de vértice. Então, é importante saber essa fórmula geral aqui, esse formato geral, saber o que é o H, saber o que é o K, para quando você tiver uma prova dessa, você saber que isso daqui dá para responder em 5 segundos, né? Mas você tem que saber isso. Nem todo mundo aprende isso daqui. Tem escolas que ensinam, muitas não. Então, é importante seguir isso daqui. E a prova de Science? Primeiro, não é uma prova de ciências, como eu falei. É muito importante ter atenção nos títulos de gráfico, de tabela, porque justamente para entender se você sabe olhar um gráfico, sabe entender uma tabela. Então, é importante prestar atenção nos títulos, e principalmente se você está pegando a informação do local correto, porque eles tentam te desviar, sabe? Então, se você for muito focado de pegar a informação do local correto, menos chance de você errar, né? E depois eu vou falar um pouquinho de resumo em símbolos, né? Então, é saber ler esse título aqui,
E dá uma olhadinha geral, né? Será que os números estão subindo, estão caindo, sobe e cai, né? Entender um pouquinho dos números assim no geral. E resumo em símbolos. Quando você estiver lendo, pega o seu papel que está lá do lado e faz uns símbolos assim, por exemplo, nesse estudo aqui, eles mantiveram a temperatura, mas aumentaram o tempo, né, do experimento. Aqui, eles mantiveram o tempo, mas aumentaram a temperatura. Então, você já sabe a diferença entre os dois estudos. Isso é coisa que vai cair. Eles vão perguntar qual a diferença entre os dois estudos. Então, você escreveu lá, enquanto você está lendo, você faz lá a sua anotaçãozinha rápida, não vai nem ter que voltar depois e ler de novo, porque você já sabe, você já escreveu bem rapidinho, né? Na parte de reading, você não vai fazer nenhuma anotação do lado, nenhum resuminho do lado, mas em science é legal fazer uns símbolos assim para te poupar tempo. Agora eu vou falar um pouquinho da minha metodologia, né? O conteúdo do meu curso é completo, cai absolutamente tudo, eu cubro absolutamente tudo que cai na prova, que é uma coisa que você não vai encontrar nesses livros que estão aí disponíveis no mercado. Eu dei até o exemplo de apóstrofes, por exemplo, em punctuation. Você vai ter uma regrinha lá que vai te dar um exemplozinho e só. Não vai falar das pegadinhas, não vai falar de todas as coisinhas que caem referentes a possessivo, né? Então, e isso eu não estou falando só de inglês, estou falando de matemática também, tá? Meu conteúdo é sempre atualizado. Como eu não tenho que produzir ou editar um livro, o que eu faço é lá em PDF, no meu PowerPoint, etc., eu posso estar sempre atualizando. Tem uma novidade da prova, eu já vou lá e coloco no meu curso, porque daí os alunos estão sempre atualizados, não vão ficar lendo um livro, e eles podem até falar que é de 2022, mas foi uma cópia do livro de 2021, que foi uma cópia do livro de 2020, que foi uma cópia do livro de 2019. Né? Eu mesma que dou as minhas aulas, então eu não contrato professores externos, porque eu não consegui encontrar a qualidade que eu queria. Tenho suporte para dúvidas até o aluno se livrar da prova. O aluno está fazendo meu curso, obviamente vai ter sempre suporte. O aluno terminou o meu curso, vai continuar tendo suporte. Isso é importante, porque o aluno faz o curso, depois vai fazer simulados, e mais simulados, e mais simulados, e aí? Não vai ter ninguém para ajudar? Ou vai ter que continuar pagando alguém? Não. Cursou meu curso, tem dúvida, vou ajudar até o final, né? Agora, eu tenho explicações em português, com os termos do teste em inglês, eu tenho curso que é tudo só em inglês, então, assim, depende da necessidade de cada um, depende se o aluno é de escola brasileira, se o aluno é de escola americana, né? Na minha plataforma de ensino à distância, eu tenho videoaulas para os alunos que escolhem essa opção, porque eu tenho também aulas em grupo, aulas individuais, mas eu tenho mais de 1.200 exercícios para treinar aquele conteúdo, para memorizar as regrinhas e treinar técnica, isso é muito importante. Né? E tudo é separado por conteúdo, então eu vou cobrindo cada conteúdo para ter certeza que está tudo fechadinho, né? Até a conclusão de todo o curso. E o seu sucesso realmente vai depender da quantidade de esforço que você conseguir colocar. E eu falo conseguir colocar porque eu sei que a prioridade é sempre a escola, né? As notas da escola e etc. Mas se você consegue se dedicar e ter alguma prioridade para o momento que você for prestar o teste, como eu falei, se organizar alguns meses antes do teste para fazer direitinho o seu treinamento, vai dar tudo certo, né? É isso que eu tenho para falar para vocês. E agora, a partir de agora, estou aberta a perguntas. Quem tiver qualquer dúvida sobre o que eu falei, quiser me contatar, aqui tem algumas opções, né, de contato. O meu e-mail é carine@carinedombe.com, então é mais fácil de lembrar, né? Tem o meu website, onde vocês vão ver um monte de informações sobre as provas também. Então, é isso. Obrigada, Karine. Muito bom, acho que todo mundo conseguiu aprender coisas importantes aqui dessa prova do ACT, né? Que, como você mesma colocou, muitos alunos talvez não conheçam muito, não tenham ouvido falar. Sim. Eu ia até falar, que eu acabei esquecendo, nesse finalzinho justamente, o seguinte,
é importante saber que a prova do SAT vai mudar o ano que vem, vai ser uma prova diferente. Então, quem está querendo se preparar esse ano, já tem que saber, olha, se eu for fazer o ACT, até no começo do ano que vem, eu estou me preparando agora, é a prova que eu vou fazer no ano que vem. Para o SAT vai mudar um pouco. Já em março, que é a primeira prova, já é uma prova diferente. Então, para quem está estudando muito, o ano que vem não vai ter tempo de se preparar, quer dizer, vai fazer a prova, mas não vai ficar tendo tempo de ficar estudando tanto, só vai fazer um simulado ou outro, etc. Muito cuidado de pensar no SAT para o ano que vem. Se você vai ter tempo, ótimo. Vai ser uma prova diferente, mas o ACT é uma prova que ainda não tivemos notícias de mudança. Então, até pelo menos o primeiro semestre do ano que vem, é uma prova que está aí, igual a que está agora. Então, você tem como se preparar sem ter novidade no ano que vem. Isso, perfeito. Isso muito se baseado no material de estudo, né, que já se tem, né, do ACT, você consegue usar, já sabe o padrão de prova, né, com essa mudança do SAT em 2023, está sendo uma grande caixinha de surpresa aí do que como de fato vai acontecer. Exatamente. Hoje você encontra 60 simulados para fazer de ACT se você estiver empolgado, né? O quanto mais simulados fizer, melhor, né? Hoje tem um monte de simulados, então você tem muita confiança do que você está fazendo, é o que vai acontecer na prova. O SAT no ano que vem vai chegar assim, você não tem todos esses simulados para ficar treinando, então é meio que um tiro no escuro, né? Então, assim, você vai se preparar, você vai saber gramática, você vai saber ler, você vai ter se preparado com a leitura, você vai ter se preparado para matemática, mas você não vai ter um monte de simulados para treinar, como existe hoje, tanto para SAT quanto para o ACT, né? Perfeito, perfeito, ótimo. Bem, pessoal, a gente já está finalizando aqui, queria deixar agora aberto para perguntas e dúvidas. Tem só uma perguntinha aqui da Gabriela que eu vi aqui na Questions and Answers. Pode usar rascunho de papel, acho que principalmente na matemática, quando você colocou, como é que funciona na prática isso? Tem papel lá em branco para rascunho. Legal. Bacana. No chat a gente colocou também o site, o link direto para análise de perfil, quem tiver interesse em realizar e colocar suas informações ali para que a gente possa fazer uma análise do seu potencial nesses estudos no exterior. No Q&A aqui, eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta ou resposta. Beleza, aqui também já não tem. Bem, acredito que foi, né, todas as informações, acho que todos os alunos já, né, conheceram um pouquinho mais, né, quem esteve aqui presente. Quero agradecer muito a sua presença, Karine, obrigada por todo o conhecimento, bagagem, experiência, uma informação muito rica para poder passar para os nossos alunos. E como você colocou, né, tem muita técnica, né, muita estrutura e muito direcionamento que você consegue ter uma precisão para os alunos terem ótimos resultados, né, otimizarem o seu tempo e conhecerem a prova, né, porque a prova também tem muito da sua técnica, em que uma professora como você, que sabe, conhece as pegadinhas, os pontos chaves ali, o aluno consegue otimizar e conseguir realizar uma ótima prova, conseguir um ótimo score, né? Um ótimo resultado. Tem que ter preparação, ter preparação. E a preparação é excelente para qualquer aluno, não precisa falar, eu tenho que ser gênio. Não tem que ser gênio. Tem que se dedicar, tem que ter esforço. Exato, perfeito. Olha, muito obrigada a todos, obrigada, Karine, pela presença de hoje, e espero que vocês tenham gostado, e até um próximo evento, pessoal. Obrigada e uma boa noite a todos. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.